Hoje eu vou transformar a sua mentalidade te explicando o tanto que um trabalho inusitado, por exemplo, você entrar no seu primeiro emprego numa indústria e ter que limpar chiqueiro, pode transformar a sua vida e te levar alçar voos de sucesso e compartilhar esse sucesso com um ecossistema gigante. Fique conosco. A minha geração trabalhava desde muito novo, né? Eu, principalmente, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Estou usando um perfil do mundo de hoje, parece um absurdo, mas naquela época era muito comum, né? Era, entre aspas, quase uma obrigação ali de você já ser preparado para caráter e tudo mais. O que me transformou todo o meu futuro. Por quê? Quando você começa a trabalhar muito novo, você vai vivendo experiências cada vez mais cedo. Por exemplo, a minha profissão, eu escolhi ela muito fácil, porque foi algo que eu já tinha testado várias posições de vários cargos da empresa, e eu fui sabendo e aprendendo ali o que eu gostava, aquilo que eu tinha mais aptidão, aquilo que me deixava mais feliz, que eu tinha mais curiosidade de aprender, e obviamente que lutando por aquelas posições, trabalhando bastante, aquilo me foi capacitando ao longo do tempo. Hoje, eu como gestor de grandes empresas, mais de 12 bi sobre gestão, eu lembro lá de trás como eu comecei, como cada trilha daquela, como cada experiência, cada caminho daquele que eu passei me transformou para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. A minha história é, eu fui desde lavar banheiro, cuidar de chiqueiro, fazer café, a office boy, a auxiliar de quase tudo dentro da empresa, almoxarifado, caixa, balconista, vendas, administrativo, financeiro, depois analista, depois gerente, ou seja, eu fui galgando os patamares com bastante profundidade, entendendo como que funcionava todo o processo interno e externo das instituições, aprendendo a lidar. Eu sempre fui liderado, até passei a ser um líder, Então, assim, eu entendia o jogo ali, de qual a posição de um líder, aquilo que era legal, aquilo que não era, o que funcionava, o que não funcionava, como inspirar pessoas, como chamar a atenção dos investidores para que eles pudessem te dar valor, como trabalhar isso com clientes, fornecedores, suportar o processo de às vezes não ser compreendido, ser chamado a atenção de durezas, de desafios. Então isso tudo foi transformador para que lá atrás, enquanto eu trilhava, eu, por exemplo, ganhava assim, meio salário mínimo, depois um salário mínimo, depois um salário mínimo e meio, ou seja, eu nunca voltei, eu sempre subi degrau em degrau, mas nunca voltei, porque eu era capacitado a cada etapa em construir aqueles valores e gerar aqueles valores aonde alguém estava investindo em mim. Isso foi muito importante para que eu chegasse onde eu cheguei agora. A experiência, o tempo, inclusive, te capacita a ser feliz, a encontrar alegria onde você está na jornada. Porque apesar dos desafios, quando você faz aquilo que você se encontrou, que de fato é o que você quer, que você tem um propósito, você é feliz por poder ter a oportunidade de desenvolver aquilo. E essa experiência, a longevidade dentro das organizações, dos processos, te traz maturidade suficiente, inclusive de ser grato, por estar naquele momento que você conquistou. Eu falo muito, sobre o mindset. Por exemplo, eu era um cara que fazia muita hora extra, que ajudava outros setores ao qual eu não era contratado. Eu não tinha aquele pensamento que as pessoas têm hoje. Tá me explorando, tá me usando, você tá acumulando função. Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei assim, o cara me paga e me dá uma baita oportunidade de aprender. Eu tô usando aqui o ecossistema dele com o risco todo dele, que vai me capacitar. Vou fazer todas as horas extras do mundo, vou trabalhar sábado, domingo, feriado, porque eu não tinha dinheiro, para me capacitar tecnicamente, fazer um monte de curso, esse tipo de coisa. Mas eu tinha tempo, E eu usava desse tempo para que eu pudesse gerar valor através da minha capacidade. E como que você vai crescer numa organização se você não se permitir ir em outros setores, entender os processos, fazer tudo isso, apesar dos desafios? Não, mas é exploração. Não, exploração é você se propor a estar num lugar que você não quer estar. A felicidade de você conquistar suas etapas está naquilo que você se propõe. Eu falo o seguinte, por que as pessoas às vezes estão infelizes ali, doido por dia terminar para sexta-feira chegar? Porque elas estão mal posicionadas. Não é o ambiente que tem que mudar, é elas. É elas que têm que ou se desafiar a ir para novos e passar por todos os desafios de novo para conquistar aquilo que ama ou que gosta, ou entender que aquele ecossistema é uma baita oportunidade de crescimento e aprendizado, ser grato e feliz por estar ali. E aquele negócio, se eu acordar feliz ou infeliz,
O dia não vai mudar, mas o resultado e a minha experiência com certeza. Reconhecer o valor das etapas, né, dos microprocessos que eu falo, tudo na vida é formado, né, de células. Eu falo isso constantemente. As pessoas querem pular etapas, as pessoas querem o castelo, mas esquece que debaixo do castelo, né, tem toda a estrutura que é feito de tijolo a tijolo, que tem o cimento que vai, né, unir tudo aquilo, que tem ali toda a parte elétrica, hidráulica, que teve o esforço das pessoas, né, que tem o conjunto de arquitetura, tudo, são partes que formam um todo. Nada na vida tem um todo pronto, né, tudo são partes. Isso vale para o emocional, para o pessoal, para o profissional. Somos construídos de partes. A minha célula familiar compôs parte da minha célula profissional, compôs parte da minha célula de investidor, que compôs parte da minha célula de ecossistema, que compôs parte, e assim vai. A gente vai de células em células transformando tudo. As pessoas hoje estão querendo pular etapa. As pessoas esquecem que carregar o tijolo a tijolo, além da gente saber a estrutura que está ali por baixo, que a gente que construiu, nos traz também a oportunidade de não ter que carregar um fato, carregar um castelo inteiro, que se torna impossível. Eu vejo muitas pessoas querendo hoje carregar castelos e esquecendo que ele é feito de tijolo a tijolo, que deveria ser a formação. Aí nem dá conta de carregar, nem dá conta de entender o que está ali e acaba se frustrando, acaba ficando triste, às vezes depressivo, por não conseguir fazer algo que na mente deles é o que deveria ser feito, que na verdade no mundo real é impossível. A gente precisa caminhar diante das nossas etapas, entender todas as células. Por exemplo, quando eu falo de conexões, são várias células que compõem um ecossistema. Quando eu falo de time, né, o que é um time? Se eu contratar todos os melhores atacantes hoje do mundo, eu vou ter um bom time? Não. Né? Eu tenho que ter o atacante, a defesa, o goleiro, cada um em sua posição fazendo o melhor que faz. São células que compõem, né, um time. Assim que você cria ambiente de empresa, né, e vai desde o perfil emocional até o perfil técnico, né, não olhar só para um ou só para outra coisa, e entender que é dentro dos seus próprios clientes, entender as demandas deles, as necessidades, aquilo que são os desafios dele, não só aquilo que você quer entregar que você acha certo. Então são células que compõem entrega, valorização, né, e feedbacks positivos. Pegar as células do não, da inconformidade, dos desafios, dos erros e transformar em aprendizado. Ou seja, gente, os componentes fragmentados, quando bem equalizados, né, igual um quebra-cabeça, se eu souber o lugar certo de encaixar as peças, eu vou construir um painel que vai vislumbrar e vai transformar numa visão bem legal ou chegar naquele objetivo que eu me propus lá na frente. Eu sempre, né, quando nós vamos falar desse tema, eu gosto de explicar, gente, que o importante não é onde começou e muito menos aonde vai chegar. É você entender que a jornada, o caminho, o que adianta, né, eu fazer uma viagem e não observar todos os encantamentos que naquela viagem me proporcionaram? O que adianta eu estar aqui, mas estar conectado no futuro, ou lá saudosismo no passado, não estar me vendo no meu presente? Isso não é vida, né? Eu falo que é a mesma coisa de você ser aí, é um zumbi, né? Você não está conectado na vida, você não está conectado no presente. E, por conseguinte, não consegue valorizar tudo isso. Então, todos os dias, quando amanhecer, lembre que é uma jornada e que essa jornada vai ter várias metas. E quando eu alcançar uma, eu vou em outra. E quando eu chegar na outra, eu vou em outra. Eu conheço várias pessoas hoje que têm rendas gigantes, patrimônio, estão perdidas emocionalmente, às vezes até depressivas, justamente porque atingiu suas metas e chegou lá e agora fazer o quê? Eu brinco que quando você chega no alto da montanha é super legal, você tem todo o mérito de estar lá. Mas passou um tempo, deve ficar ruim você ficar lá sozinho. E servir, às vezes, descer, ajudar as outras pessoas a trilhar aquele caminho, fortalecer ali com pontes, né? Porras que possam impulsionar essas pessoas a também chegar lá, pode ser uma forma importante e interessante de você compartilhar tudo isso e transformar aquelas experiências que você teve em aprendizado e inspiração para que outros possam também fazer sua conquista. E eu tenho certeza que esse sentimento, essa emoção vai cada dia que passa te trazer mais felicidade e com gratidão e se transformar num ciclo virtuoso que, né, a vida, o universo, as pessoas que convivem com você, suas conexões, clientes, ecossistema vão te agradecer muito por você ter sido o primeiro a se esforçar e poder compartilhar tudo isso com todos. Para você que está chegando aqui agora, assine o nosso canal, compartilhe, né, esses ensinamentos que hoje o mundo está precisando tanto. Conte conosco através dos seus comentários para que a gente possa se aprimorar e desenvolver novos temas para vocês e nos siga nas demais redes sociais.